Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais o Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 28 de abril de 2026, terça-feira. A gente está aí se aproximando do terceiro jogo do Fluminense pela Copa Libertadores. Jogo fora de casa contra o Bolívar, na quinta-feira, lá na altitude de La Paz. Abri o vídeo para falar disso. Inicialmente, sim. O Fluminense ontem confirmou uma lesão com edema grau 3 na coxa do Martinelli. A previsão aí de 6 a 8 semanas de tratamento. Provavelmente só volta a treinar ali quando o Fluminense estiver fazendo intertemporada. Me bate uma esperança pelo grande departamento médico de fisioterapia que o Fluminense tem, inclusive na pessoa do Filé, de que se a gente precisar dele ali, deixa eu ver se eu não estou esperançoso errado, 27, na última semana antes da parada para a Copa do Mundo, principalmente para o jogo decisivo classificatório da Libertadores, que pra gente vai ser decisivo, dificilmente não vai ser, talvez ele possa entrar em campo, mas isso é uma esperança que é muito difícil de que vá acontecer, mas nós somos o clube que carrega no seu escudo, nas suas cores, o verde da esperança. E aí por que eu tô falando isso e falando que vou falar do jogo na quarta-feira? O Fluminense vai jogar na altitude, o Fluminense sempre tem aquela questão, o ideal é chegar muito tempo antes. E aí, por causa do calendário, pipipi, popopó, nunca dá para chegar muito tempo antes. A gente não tinha como estar poupando o jogador para chegar lá muito tempo antes. E aí fica aquela discussão do que é melhor diante desse sentido. Uma das coisas é você chegar lá em cima só no dia, que você sente menos os efeitos, A questão é que você vai estar sentindo os efeitos a menos tempo, Então você, quando chega lá em cima, já não vai chegar, se sentindo mal, enfim. Apesar que o Fluminense, eu não sei se ele vai para La Paz de avião, eu acho que pelo que eu vi vai, mas esse trânsito da subida, quando eu fiz isso, eu fiz acho que primeiro de avião, eu cheguei em Cusco de avião, e depois, por incrível que pareça, desci para Machu Picchu e depois subi para Machu Picchu de trem, desci acho que de ônibus e subi de trem. Cara, e essa subida de trem é horrível, assim. É bem ruim, Então, acredito que chegando de avião deve ser bem mais tranquilo, Porque você já tá lá, aí você vai sentindo as coisas enquanto tá lá. Você não tem esse processo de ir passando pela altitude. Enfim, ganhando altitude. E aí, para falar aqui do meio de campo do Fluminense, estava escutando alguns comentários, Lógico que a maioria das pessoas ontem estava falando sobre o jogo de domingo, e a questão do Hulk, mas a questão do como o Fluminense jogar, e cheguei a ver, sugerirem de entrar com os 3 volantes, e aí o Savarino na ponta, porque tem que ter um jogador criador ali, e tudo mais. Eu acho a ideia boa, assim, eu não sei se os 3 volantes que a gente tem disponíveis seriam jogadores capazes de fazer esse controle da bola, porque o ideal é isso, gastar a bola, não ficar correndo lá em cima, mas jogar com 3 volantes lá em cima significa a necessidade de colocar o Otávio em campo. Eu não sei se o Nonato vai estar pronto já para esse jogo, mas aí, e se o Nonato estiver pronto para esse jogo, era botar o Otávio, e precisando preencher mais o meio de campo, a gente não teria um volante, a não ser que o Zubeldia suba com um dos meninos, suba, que eu digo, é subir o morro mesmo, o Davi Melo, o Luiz Fernando, acho que é Luiz Fernando o nome dele, eu nunca lembro o nome dele, para botar lá no decorrer do jogo. E aí eu espero também, que ninguém critique dizendo que só tá usando os meninos na hora da necessidade e tal, não usou antes porque, enfim. Então é isso, assim, eu acho que a gente lá vai ter essa dificuldade. Jogar com 3 volantes seria o ideal, seria uma boa ideia,
mas a gente não tem volantes para jogar com 3 volantes, porque é fato que a gente vai precisar trocar 1 ou 2 jogadores desse meio de campo, né, durante o jogo. Eu tinha visto uma notícia, né, que o Zubeldia estava pensando em mudar o esquema do Fluminense para esse jogo, né, e aí uma forma de você ter mais jogadores no meio de campo seria jogar num 3-5-2, né? Eu acho que a gente tem jogador para isso, né? Eu não sei como é que seria esse esquema com 2 zagueiros com perna esquerda, né, mas seria algo que eu pensaria de botar o Midjan e o Freitas juntos em campo, lembrando que o Freitas pode fazer a lateral, né, esquerda também, né, e aí joga com o Arana pode ser um ponta barra ala, né, e aí o Freitas ser o zagueiro pela esquerda barra lateral, né, mas enfim, amanhã não, né, amanhã, quinta, sei lá, a gente pensa na escalação pro jogo. E falar de notícias, né, ontem acho que é Pedro Brandão do Lance, né, deu a notícia de que o Fluminense trabalha, né, já com o último ano de Ganso e Cano pelo Fluminense, que o Cano pensa em se aposentar, né, já que vem tendo muitas lesões, né, e o Ganso enxerga que tem como ainda continuar jogando futebol. Eu também enxergo isso no Ganso, porque, enfim, né, já falei aqui, teve o último jogo que ele entrou, acho que como titular, né, que ele ficou muitos minutos em campo. O Ganso foi o jogador que mais criou chances de perigo no jogo, né? E aí e mesmo assim, o Ganso não jogou nada, o Ganso foi nulo. O cara criou mais chances de gol pro time, né? O time do Fluminense vem pecando em finalização, e aí você acha que o cara não jogou bem, então tá bom, fazer o quê? Depois algumas pessoas não entendem por que a torcida do Fluminense está tão inflamada e tão revoltada, né? Porque só chega merda, a merda tá aflorada, e não é só em discussão de internet, não. A merda tá aflorada na mídia tricolor no geral, sabe? O ruim tá sempre chamando mais atenção, e às vezes não é nem tão ruim assim quanto estão pintando. Falei da lesão do Martinelli, né? Falei da questão, né? O Cano é um jogador que eu não gostaria de vê-lo jogando em outro clube, muito menos no clube brasileiro, né? E aí aquela questão que saiu, sei lá da onde, do Diniz querendo o Cano no Corinthians. Eu espero que isso nunca seja cogitado no Fluminense. No máximo, quer jogar num outro time sul-americano que ele já jogou, ou que foi o time da infância dele, para se aposentar, aí tudo bem. Por mais que a gente corra risco de enfrentá-lo numa Libertadores da vida, mas em clube brasileiro nem pensar. Já o Ganso é a mesma coisa, eu não gostaria, mas eu tenho uma tolerância maior, principalmente se ele volta para o Santos, que é um clube onde ele tem história já também. Mas também não gostaria, até por entender que o Ganso ele pode dar mais ao Fluminense, né, se ele for melhor utilizado. E aí eu falo tanto em minutos quanto em posicionamento no campo, eu não vejo o Ganso sendo essa draga toda, né? Posso estar completamente errado, mas enfim, mas acho que não. E aí é isso, né? Eu acho que nenhum dos dois saem no meio do ano. Tem que ver quantos jogos o Ganso tem pelo Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que o Ganso ele entra muito no decorrer dos jogos, né? Então eu não sei se ele chega a ter perto de 12, né, jogos ali. Se ele bater, fizer o 13º, ele não pode mais jogar pelo Campeonato Brasileiro por outro clube, né? Mas enfim, eu acho que se o Ganso for sair, né, seria uma coisa mais pro final do ano mesmo. E aí falar, né, do grande comentário desde o final de semana, que é a questão do Hulk. As coisas lá no Atlético Mineiro não estão muito boas, e aí parece que o clube interessado no Hulk é o Fluminense, e parece que vem, né? Parece que já a diretoria, algum diretor do Atlético Mineiro já falou com ele em tom de despedida lá no vestiário e tal, né? E parece que a chance de ele vir pro Fluminense é boa.
né? A primeira, lá atrás, né, quando o Hulk foi cogitado de vir pro Fluminense, eu achava uma boa, principalmente, né, numa negociação em que se gastasse pouco, nada perto dos 10 milhões, né, que se chegou a falar que o Atlético Mineiro queria, né, que se gastasse pouco ou que se a transferência fosse sem pagar nada para o Atlético Mineiro, né? Mas a primeira coisa que eu tive, né, quando surgiu, né, essa questão do Hulk, o ambiente estava meio tumultuado, que ele ia sair, que podia vir para o Fluminense, a minha questão foi não, né? Por quê? Porque eu enxergo, né, que a gente tem dois jogadores, né, que estão bem na posição que ele viria, que é a de centroavante, né? Não é nem porque o Fluminense gastou muito no Castilho e aí o cara tem que jogar, não é isso, cara, é porque os números do Castilho e do JK, né, no ano, né, lembrando que o Castilho jogou parte do ano, ele jogou Sul-Americano e Campeonato Argentino, né, mas aí o Hulk jogou Mineiro e o JK jogou Carioca. Eu acho que o Campeonato Argentino tende a ser melhor do que esses dois campeonatos, né? Os números do Castilho no ano e do JK no ano são melhores do que o do Hulk no ano, né? E os números deles, três, né, no Campeonato Brasileiro, os dois jogadores tricolores têm números melhores do que o Hulk no Campeonato Brasileiro. Então eu não consigo entender, né, como trazer um jogador que vai custar mensalmente mais de 1 milhão, provavelmente, né, vir para ser banco desses dois, né? E aí tem duas questões. O Fluminense precisa de um jogador mais cascudo, o Fluminense precisa de um jogador, né, cascudo, peitudo, né, um jogador que chame uma responsabilidade, né, não só para decidir jogos, mas dentro de campo mesmo, de incomodar o juiz, de incomodar o outro time, e eu entendo que o Hulk tem essa característica. Mas como eu falei, eu não vejo o Hulk chegando para ser titular. E aí ele vai funcionar tendo essa característica no banco. O Felipe Melo várias vezes funcionava, né? Mas o Hulk vai aceitar, porque a gente já tem um jogador que pode ser esse personagem, mas no banco a gente não vê ele fazendo tanto isso, que é o Ganso, e aí, né, sempre tem o burburinho de que o Ganso está insatisfeito de estar na reserva, e aí seria mais um para estar insatisfeito para estar na reserva, ganhando muito dinheiro, né? Aqui está alguém com a internet. Então, eu não acho, né, não vejo isso valendo a pena. Aí a outra questão né, que o Hulk, aí me lembra muito o Savarino, né, que o Savarino não queria jogar de ponta, queria jogar no meio. Aí veio pro Fluminense, o Beldia fala que ele falava que se sentia melhor na ponta, enfim. A questão do Hulk de que ele não quer jogar de centroavante, mas ele queria jogar de segundo atacante, mais de frente pro gol do que sendo centroavante. Né, e aí a gente vai comparar ele com os outros jogadores que a gente tem que não jogam de centroavante no Fluminense, né? Se for comparar como segundo atacante, o JK tem números melhores do que o Hulk, isso aí eu já falei. Mas comparando com os pontas, se fosse tirar algum ponta, eu não vou nem falar do Savarino, porque aí eu não consigo ver semelhanças, né, dos jogadores, e aí o porquê que um substituiria o outro, né? Mas, por incrível que pareça, Serna e Canóbio, né, tem números melhores ou bem parecidos na produção ofensiva, né, em participações em gols, em número de gols na temporada, né? E aí lembrando, né, os dois disputaram o campeonato estadual, assim como o Hulk disputou o Mineiro, eles disputaram o Carioca, e aí, né, Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Sul-Americano, né? E aí eu falei, cara, vamos ver o quanto que o Hulk entrega defensivamente, né? E por incrível que pareça, né, não, acho que isso já era esperado, né, os dois jogadores entregam números defensivos melhores do que o Hulk, né? E aí, por incrível que pareça, inclusive na questão de duelos aéreos, né, o Hulk é maior, mais forte, né, e os dois jogadores que a gente tem entregam, né, defensivamente melhor do que o Hulk. Então eu não consigo ver o Hulk entrando e tomando o lugar desses jogadores, né? E aí, mais uma vez, adianta trazer esse cara caro para ficar no banco, sabe? Mais uma vez, não faz muito sentido na minha cabeça, pensando nesses números, né? É lógico que, né, pensando em números, talvez ele fosse sempre o terceiro da fila, né? O quarto nas pontas, porque tem o Savarino, né?
né? E aí, além da questão, né, do campo, da liderança, digamos assim, né, que ele pode acrescentar o Fluminense, que o Fluminense precisa, né, uma coisa que me faz pensar também na vinda do Hulk, aí talvez seja a minha mente tentando encaixar ele no time, né, seria pensar em 3 jogadores disputando posição e se revezando durante os jogos do Fluminense, tá? Que são 3 jogadores que não entregam uma marcação, né, tão importante, né, tão importante, apesar que um deles eu acho que tende a voltar mais para marcar mesmo, né, que é o Acosta, né, mas seria um revezamento desses 3 jogadores durante a temporada, né, que seria Acosta, Savarino e Hulk. E aí, na minha cabeça, né, lógico que pode acontecer, né, de a gente perder Savarino e Acosta ao mesmo tempo, e eu não vejo o Hulk sendo o camisa 10 do time, né, criando ali no meio, né, eu começo a enxergar, dentro de toda a situação que existe, né, no Fluminense atualmente, uma saída do Ganso mais cedo, né, principalmente se ele não atingir o número de jogos. Eu podia ter olhado isso antes, né, esqueci de olhar isso. Uma outra coisa que eu queria falar hoje vai ficar para amanhã, né, eu consigo entender o Hulk nesse contexto, né, porque aí é um cara de 40 anos, você vai dar uma rotatividade maior para ele, tentando diminuir a minutagem, apesar que minutagem, né, nessa temporada e nas outras nunca foi um problema para o Hulk, né, e aí nesse contexto de rodar mesmo, até porque, né, Acosta e Savarino são jogadores que tendem a não aguentar jogar os 90 minutos, né? Eles sempre mostram um desgaste maior ali na reta final dos jogos, né? Então, cara, acho que eu me fudi aqui. Não vai dar pra passar. Pô, o cara para no meio da rua, cara. Né? E aí eu entenderia, assim, eu acho que é a minha mente, né, vendo uma necessidade da liderança do Hulk e tentando encaixar ele no time, né, e aí encaixa desse jeito. E como é que isso funcionaria, né? Acosta e Savarino podem fazer o meio, né? Eu vejo até o Acosta com uma possibilidade de fazer as pontas, né? E Savarino e Hulk podem fazer as pontas e se revezar nesse sentido. É o que eu falei, eu não vejo o Hulk fazendo ali a posição de meia, né? Mas em alguns momentos a gente joga com 4 atacantes ali, né? 2 pontas e mais, né, Castillo e JK, e aí talvez o Hulk também poderia entrar nesse contexto. Mas eu acho que, pensando nesse suposto 4-2-4 do Fluminense, né, o JK e o Castillo estão na frente do Hulk, né? Pelo que podem entregar em campo e pelo que já entregam, né, na temporada. Então a minha questão seria trazer o Hulk. E é isso, cara, time que disputa título vai ter jogador caro no banco, mas tem que ser um jogador que vai ser usado, né? E pensando em dar minutagem ao Hulk e pensando em tirar a minutagem desses 2 jogadores, né, eu vejo o Hulk fazendo sentido nesse contexto, né, de você revezar esses 3 jogadores durante os jogos, entendeu? Aí num jogo você mantém o Acosta, bota o Hulk no lugar do Savarino, num jogo você puxa o Savarino, né, pro meio e bota o Hulk no lugar do Savarino, né, e se pensa aí numa possibilidade talvez do Hulk vir mais do meio também, né, enfim. E é isso, beleza? Né? Uma outra coisa, caralho, já tem 19 minutos já, né? Então eu falo disso amanhã, beleza? Saudações tricolores e faz o duplo éter.